Olá, eu sou Roger Senhorini, fisioterapeuta da Arcos Palmilhas. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tratamento e prevenção do joanete com as palmilhas posturais, com a podoposturologia. O que isso tem para contribuir com essa prevenção e tratamento e como isso tudo funciona. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro de tudo, joanete, também chamado de hallux valgo, tá? Que é um desvio do dedão, do primeiro dedo do pé, em direção aos outros dedos. Ele vai desviando gradativamente, como vocês podem ver nessa imagem. Depois, ao longo do tempo, pode formar uma calosidade ali naquela região vermelha, e aquela região avermelhada indica também inflamação. Então, com o passar dos anos, vai inclinando cada vez mais e ficando com a calosidade maior. Isso, com o atrito dessa calosidade com o calçado, começa a ter uma inflamação dessa área. Então, uma região que fica muito dolorida, é um problema que limita muito as pessoas e ele vai se agravando com o passar do tempo. Então, ele tende a piorar, porque as causas que fazem gerar esse problema ainda estão atuando, por isso ele continua piorando. E é sobre isso que nós vamos falar, identificando essas causas e o que a gente mais vê no consultório, ok? Na próxima imagem, vocês podem ver que o joanete pode ocorrer tanto no dedão ali, chamado hallux valgo, o joanete mesmo, porque é o nome mais comum, ou no dedinho. O dedinho chamado joanete de sastre ou de bunionete, mas esse é menos comum. O mais comum mesmo é o do dedão, da linha do dedo, do primeiro dedo do pé. Isso é o que nós vamos tratar hoje, que é o que a gente mais vê no consultório, ok? Primeiro de tudo, quais são as causas? O que leva a ocasionar um joanete? O que leva a acontecer esse problema? Os estudos ainda não se tem nada fechado, definido 100%. Existem várias vertentes, vários estudos, mas indicam como hereditariedade, aumenta a predisposição. Se tem na família, pode ser que venha a desenvolver, não é regra, tá? Que vai ter a pessoa da mesma família. Problemas como tipo de calçado, calçados mais apertados, calçado de bico fino, salto alto, são grandes influenciadores. Não é a única causa. Tá? Não é a única causa que faz esse problema gerar, mas influencia, porque aumenta o mecanismo de agressão. Problemas como gota, que é uma inflamação nessa mesma região, pode gerar uma artrose e o dedo facilitar a inclinação depois ao longo do tempo. Problemas como, no caso das mulheres, a incidência é de 10 vezes, os estudos indicam 10 vezes mais joanete nas mulheres do que nos homens. Isso nos leva a pensar com relação aos calçados. Os calçados das mulheres têm menos espaço, bico mais fino, muitas vezes usa salto, então tem uma grande influência nesse estudo e nessa incidência com relação às mulheres. Mas os homens também têm a incidência de joanete, tá? Isso a gente identifica nos dois casos, provavelmente nas mulheres, com relação aos tipos de calçado que têm menor espaço do que os calçados masculinos, né? Na próxima imagem nós vamos primeiro entender como que é a forma correta de pisar? Como que é o ideal? Então, a base de sustentação que nós chamamos é o nosso pé. Nosso pé é a nossa base de sustentação. Ele tem que ter apoio no primeiro ossinho do primeiro dedo, antes do dedão, né, que nós chamamos primeiro metatarso, aquele primeiro ossinho, no quinto osso, que é o osso antes do dedinho, e no calcanhar. Como vocês podem ver na imagem, o ponto A é o do dedão, o osso antes do dedão, o ponto B é o osso antes do dedinho e o ponto C é o calcanhar. Ligando esses pontos, nós temos os arcos plantares, os arcos do pé. Então nós temos o arco interno, que é aquela curvatura que todo mundo conhece do pé. Tem gente que fala que tem pé plano, pé chato, pé cavo. Então é a curva que todo mundo mais conhece a respeito do pé, o arco interno. Só que nós não temos só ele. Nós temos o arco externo, que é a região lateral do pé, vai lá do ponto B ao ponto C. E nós temos o arco anterior, que nessa imagem eu coloquei em vermelho. Um círculo vermelho mostrando para vocês onde fica essa região do arco anterior, que é essa região que tem tudo a ver com a formação do joanete, a sobrecarga dessa região. Então, se eu tiver muita carga nessa região, esse arco tende a desabar e então a começar a ter desvio do dedo. Não só do dedão com relação ao joanete, mas como outros problemas podem acontecer também, como o dedo engarra, calosidades. Depois eu vou mostrar em mais detalhes para vocês. Na próxima imagem, vamos definir e vocês poderem visualizar como é esse arco interno. Então, olhando ali na primeira imagem de cima, ela mostra como se tivesse retirado os dedos, tá? Nós estamos vendo só esses ossinhos aqui do pé, antes dos dedos. Então, tem apoio e pressão no primeiro ossinho,
no primeiro osso antes do dedão e tem apoio e pressão no quinto osso, antes do dedinho. Nos outros não tem apoio forte com grande pressão. Então, por quê? Existe um leve arco, isso não é visível, mas lá na parte anterior do nosso pé deveria existir um leve arco, com mais pressão nas extremidades e no meio não. Por isso não é correto pessoas que tenham a calosidade ou sobrecarga no meio do pé antes dos dedos ali, naqueles ossos antes dos dedos. Isso indica que já está havendo desabamento desse arco. Na imagem abaixo dá para ver o desabamento. Então, ó, nessa imagem abaixo já tem pressão em todos os ossinhos do pé, em todos os metatarsos. Isso mostra que o arco já desabou. Uma pessoa que tem esse tipo de pisada ao longo da vida, pode ocorrer o que está aparecendo aqui na terceira imagem, a inversão de curva. Essa inversão de curva, isso não vai acontecer mais na pessoa na fase idosa, lá na terceira idade, onde alterações posturais se agravam, sobrecarregando esse arco durante uma vida toda, ele pode ocorrer a inversão de curva. E na imagem de baixo, em vermelho, onde eu marquei, vocês podem ver ali então que o desabamento do arco anterior está associado diretamente então ao joanete. Isso está num livro, o livro está nos dizendo que a sobrecarga de arco anterior, sobrecarregar o arco anterior e desabar esse arco anterior, vai facilitar e vai envolver um mecanismo de desvio do dedo, que é o joanete. Mas não só o desvio do dedo, dá para ver ali nas imagens também um dedo subindo sobre o outro, calosidades em cima dos dedos, calosidade embaixo antes dos dedos, dá para ver tudo na imagem do livro, que diz que essa é a questão, esse é o mecanismo, tá? Essa é a diferença de uma pessoa um homem, por exemplo, que não usa salto, por que então ele desenvolve o joanete? Nós não podemos atrelar o problema ao salto, especificamente, ele é um agravante. Agora, se a pessoa descalça tiver uma sobrecarga desse arco anterior, independente de qualquer tipo de calçado, já mostra a sobrecarga de arco anterior, pode ocorrer o desabamento e, com o passar do tempo, o desvio do dedo, tá? Como esses outros problemas também. O que faz sobrecarregar esse arco anterior? O que faz ele desabar? Por que ele desaba? Por que ocorre esse problema no arco anterior que está falando ali no livro? A maioria são problemas posturais. Se eu for olhar só para o pé, eu não vou resolver o problema. Eu tenho que ver a pessoa como um todo. Então, nessa imagem é possível já identificar um dos grandes problemas que sobrecarregam o arco anterior, que é a alteração do centro de gravidade, do ponto de equilíbrio. Se a pessoa começa a ter alteração do ponto de equilíbrio, o corpo dela indo mais para frente do que deveria, começa a sobrecarregar a parte anterior dos pés. O pé é o único ponto de apoio no chão. Começa a ter sobrecarga do arco anterior, os músculos que sustentam esse arco já não conseguem mais sustentar porque tem muita pressão e o dia todo essa pressão ocorrendo, e começa a desabar o arco. Desabando o arco vai ter pressão em tudo, como a gente pôde ver no livro, e começa a ocorrer ao longo do tempo, ao longo dos anos, o desvio do dedo. Tá? Então, alteração do centro de gravidade, do ponto de equilíbrio, essa pessoa está indo mais para frente do que deveria. Isso é a diferença de força dos músculos da frente do nosso corpo versus os músculos de trás do nosso corpo. Então, a diferença de força muscular, pessoa com sedentarismo, que não faz atividade física, vai perdendo ao longo do tempo a força muscular, acaba perdendo mais os músculos de trás do que da frente, porque os da frente nós usamos todos os dias para trabalhar, para o nosso dia a dia, os de trás nós usamos apenas são músculos posturais, para ficar reto, ficar ereto, para caminhar. Então, o uso dos músculos da frente é maior durante o nosso dia a dia, por isso nós perdemos menos força muscular ao longo dos anos desse músculo. E o de trás do corpo nós usamos menos, perdemos mais e mais rápido. Por isso a importância da atividade física para compensar e fazer manutenção dessas forças musculares. Tá? Isso com relação ao centro de gravidade. Na próxima imagem nós vamos ver também as influências das alterações posturais, como vocês podem ver nessa imagem. Tudo refere ali, tem uma linha mostrando o centro de gravidade ideal. A postura correta, que está em verde ali, do lado direito da imagem, mostra o que seria o ideal. Se eu estou na postura ideal, eu estou jogando mais peso nos calcanhares e não na frente do meu pé. Porque a linha vermelha passa diretamente no meu tornozelo, logo abaixo, então a pressão vem abaixo do tornozelo no calcanhar, não na frente do pé. Se eu tenho alterações de postura, eu vou alterar a distribuição de peso no pé, porque eu saio dessa linha ideal de gravidade, do centro, do eixo.
eu vou mais para frente, tanto por alteração na coluna, escoliose, hipercifose, hiperlordose, todas elas geram alguma compensação. E o nosso pé, como o nosso ponto fixo, vai sofrer essas consequências. Por isso, para tratar o problema dos pés de maneira geral, não só o joanete, de maneira geral, nós temos que olhar a postura como um todo, porque senão o pé vai sofrer a consequência de uma alteração postural. Nós chamamos descendente, tudo que é para cima vai influenciar lá embaixo nos pés. Tá? E vice-versa, se eu tenho alteração de pisar, eu posso influenciar a minha postura também. Aqui eu separei uma imagem do exame computadorizado que a gente faz. Nesse exame é possível identificar como está a distribuição de peso exata, tanto nos calcanhares quanto na frente do pé, como está o centro de gravidade que a gente falou tanto até agora, como que está essa postura em relação aos pés. Tá? Então o exame de baropodometria nos possibilita essa análise exata, detalhada de todas essas pressões. Esse é o exame de referência, o exame normal, considerado normal, mais próximo do normal. Tá? Ali eu coloquei para vocês verem, tudo que é azul é pressão leve, passando pelo verde, amarelo e vermelho. Vermelho pressão forte, então dá para a gente ver mais pressões nos calcanhares e menos pressão na frente do pé. Esse é o ideal. Aquelas 3 bolinhas que tem na linha tracejada, tem a bolinha da direita, que está sinalizada com e a da esquerda, que está com a seta amarela, e a bolinha do centro, que está com seta azul. A bolinha do centro é o centro de gravidade, ponto de equilíbrio. E as amarelas, da direita e da esquerda, nosso quadril direito, quadril esquerdo. Então tem que estar tudo alinhadinho, em cima da linha tracejada, e tem que o centro de gravidade está mais próximo que a bolinha do centro. Está mais próximo do calcanhar do que da frente do pé, para ter essa ideal distribuição. Por volta de 60% para os calcanhares, só 40% para a frente do pé. Tá? Próxima imagem, alteração do centro de gravidade. Como que isso aparece no nosso exame? Como que isso aparece na baropodometria? Então o corpo foi mais para frente, centro de gravidade, que é representado ali por aquela seta azul que eu estou demonstrando, está bem para frente, mais para frente do que deveria, e olha como fica a frente do pé. Olha os vermelhos, a sobrecarga da parte anterior dos pés, antes dos dedos e nos dedos. Está aparecendo bem a pressão no dedão ali no primeiro dedo. Então se eu tenho muita pressão na parte anterior do pé, no metatarso, que é o ossinho antes do dedo, até o dedão, eu vou forçar esse dedo o tempo todo. Por isso que ele começa a ter desvio. Nesse caso aqui o corpo foi para frente, está forçando os 2 pés e posso, ao longo dos anos, ter ou desenvolver joanete nos 2 pés, porque a pressão está similar. Os 2 pés estão sendo agredidos pela alteração postural. Então aqui é um caso que pode desenvolver joanete nos 2 pés. Eu vou mostrar agora para vocês um caso que pode desenvolver joanete em um pé, ou uma joanete muito mais forte, uma joanete muito diferente da outra leve e uma muito forte no outro pé. Quando isso ocorre, a alteração é no quadril. Essa próxima imagem é possível a gente identificar. A seta da esquerda é o quadril, a seta amarela na esquerda mostra o quadril esquerdo. Olha como o quadril esquerdo está para frente da linha tracejada. E olha como o quadril direito, que é a setinha amarela da direita, lá, a bolinha da direita, está para trás da linha tracejada. Então a da esquerda foi para frente, sobrecarregou a parte da frente do pé esquerdo, o anterior no pé esquerdo. E no direito não, esquerdo a pressão está no calcanhar. Então esse é um caso que além do desvio postural do quadril, pode estar tendo problema de coluna também, várias outras queixas. Se estiver ocorrendo joanete de um lado só, tem que ter algum desequilíbrio de quadril envolvido, para poder sobrecarregar um pé diferente do outro. Então não é o pé que pisa assim, é o corpo que faz a gente sobrecarregar um pé e pisar de maneira diferente do que o outro. Então, alterações desse arco anterior, de maneira geral, podem trazer vários tipos de problema, como eu falei, não só joanete. Pode trazer metatarsalgia, que são dores ou inflamações dos metatarsos, nos ossinhos antes dos pés, como vocês podem ver naquela imagem que está vermelho ali antes dos dedos. Na da direita, o joanete. Embaixo, as calosidades. Se tem calosidade naquela região central, tem sobrecarga de arco anterior, o do arco anterior desabou e começou a ter pressão excessiva naquela região central. O calo é uma forma da pele do nosso organismo que o nosso organismo encontra de proteger de uma agressão. Então a pele engrossa, faz aquela calosidade para se proteger de uma agressão, que é essa pressão excessiva na região que não deveria ter. Por isso forma aqueles tipos de calo. Ou dedos em garra, como podemos ver na outra imagem. Além do joanete, os dedos em garra. Com muita pressão nessa região, gera também dedos em garra. Pode gerar ainda outros, como faceite, esporão. Nós já temos vídeos, se vocês quiserem, para assistir a respeito de esporão, de faceite também. Tá? Mas o mecanismo é o mesmo.
E essas pessoas também podem ter histórico de câimbras nos pés, nas panturrilhas, porque são os músculos que ficam o tempo todo sobrecarregados, gerando depois durante a noite câimbras. Isso é um fato que bastante pessoas e pacientes que acabam nos relatando também. Tá? Como que eu posso prevenir esse tipo de problema? Qual a prevenção para eu não ter joanete? Primeiro de tudo, uma avaliação postural para ver se eu não tenho um mecanismo de agressão do arco anterior que nós falamos até agora. Então, o exame de baropodometria, como pode ver na imagem, uma avaliação postural. Se for o caso, a pessoa não tem joanete, mas já tem o mecanismo, pode-se iniciar o tratamento com uma palmilha postural para evitar já a sobrecarga dessa estrutura e associar a atividade física, porque eu preciso reequilibrar os meus músculos, os meus estabilizadores, e não depender também só da palmilha. Eu preciso depois, quando eu ficar sem palmilha, eu ficar bem, né? Eu poder ficar bem sem ela também. Então, se tiver o mecanismo, começa a corrigir com a palmilha postural e associa o exercício. Se a pessoa já faz exercício, direciona, vê se a intensidade está legal com relação à frequência na semana, se a pessoa está fazendo de maneira adequada, e se não tiver, esse é o foco, atividade física. Por isso a importância do trabalho multidisciplinar, fisioterapeuta, educador físico, seu médico, todo mundo para avaliar e direcionar. Então, e com relação ao calçado, que aqui na imagem mostra também, as mulheres, nós não condenamos, tá, o uso. Não se deve usar salto alto. Não condenamos. Mas tem que dosar o uso, tá? Evitar muito tempo, um tempo prolongado, excessivo, porque ele vai jogar mais peso lá na parte da frente dos pés. É um fato. Tanto é que as mulheres todas sabem, sentem dor depois de um tempo que usa salto devido à sobrecarga dessa região anterior. Então pode ser usado? Sim, se eu tenho uma boa força muscular, se eu estou com uma boa postura, se eu não tenho mecanismo de agressão, eu posso usar em momentos que eu precisar usar e sem ter problema. Então a pessoa pode utilizar sem problema nenhum, sem ter consequências, porque ela já faz atividade física, já tem uma boa qualidade, uma boa postura e uma boa qualidade muscular. Não é então usar em momentos específicos que vai trazer o problema. Então ele é um agravante, tá, o salto, o bico fino, o sapato estreito. É um agravante que tem grande influência, mas não é a única causa, não é o agente causador único, tá? Se a pessoa já tiver o problema, passar o mesmo mecanismo, avaliação postural, exame computadorizado, já começa a usar a palmilha para tirar o mecanismo de agressão do arco anterior, a sobrecarga desse arco, tá? Aí entra também com tratamento clínico, fisioterapia, o médico vai fazer a parte dele com as medicações, porque essa região provavelmente está inflamada, está gerando dor, bastante limitação. Tá? E em casos extremos, que se isso tudo não estabilizar, a inflamação não ceder, a pessoa continuar tendo desconforto, dificuldade com esse problema, tem o procedimento cirúrgico também, procedimentos mais invasivos para poder corrigir. Só que nós temos sempre que pensar, não adianta eu fazer cirurgia, corrigir o alinhamento do dedo e fica muito bom, a cirurgia tem uma boa resposta, se eu não mexer no mecanismo, se eu continuar sobrecarregando lá a parte da frente do pé, sedentarismo, a minha alteração postural, isso tende a voltar ou ter qualquer um desses outros problemas que eu citei, que nós falamos até agora, que podem acontecer também. Então, todos são recursos que têm que ser feitos em conjunto, um trabalho em conjunto, multidisciplinar, com esses profissionais todos direcionando o que precisa ser feito. Nessa imagem, só para finalizar aqui, vocês poderem identificar então que a palmilha gera uma correção postural, não é pensando só no pé, tá? Nós temos que ter um equilíbrio postural, não pode ter mais peso numa perna do que na outra, não pode ter mais peso para frente, não pode ter rotação de quadril, porque senão vai ter sobrecargas dos nossos pés, ou de um pé mais do que o outro. Por isso a palmilha é tão importante para manter esse alinhamento no dia a dia, além da atividade física que vai manter depois mesmo sem palmilha. Tá? Aqui mostra bem a diferença do equilíbrio postural versus o uso de palmilha. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vá na nossa fanpage no Facebook, curta a nossa página, vá no YouTube, siga lá, se inscreva no nosso canal para poder receber os novos vídeos, as novidades. Sempre que nós postarmos novos vídeos, você vai ter acesso já direto a eles. Sim, compartilhe esse vídeo, porque isso nos ajuda a levar informação para as outras pessoas que também precisam, mesmo que seja só por conhecimento, ou mesmo que sofra desse tipo de problema, ou tem alguém na família que sofre. Então compartilhe esse vídeo para levar informação para mais pessoas. Tá ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.